O cristão sempre fica satisfeito e encantado quando pode ver Cristo nas Escrituras. Se ele puder detectar os passos de seu Senhor e descobrir que os escritores sagrados estão fazendo alguma referência a ele, por mais indistinta ou obscura que seja, ele se alegrará, pois todas as Escrituras não são nada, exceto quando encontramos Cristo nelas. Santo Austin diz: as Escrituras são as faixas de enfaixamento do Filho-Homem, Cristo Jesus, e todas foram planejadas para serem vestes sagradas nas quais envolvê-lo. Assim são, e é nosso dever agradável levantar o véu ou remover a vestimenta de Jesus e assim contemplá-lo em sua pessoa, em sua natureza ou em seus ofícios. Agora, este texto é sobre Jesus Cristo, ele é quem deve escolher nossa herança para nós, ele em quem habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento é o grande ser que é selecionado como o chefe da predestinação, para escolher nosso lote e nossa porção e fixar nosso destino. Em verdade, amados irmãos, vocês e eu podemos nos alegrar neste grande fato, que nosso Salvador escolhe para nós. Pois se todos nós fossemos reunidos em alguma grande planície, como Israel antigamente, para eleger para nós um rei, não deveríamos propor um segundo candidato. Haveria alguém que se erguesse como Saul, o filho de Qui, cabeça e ombros mais alto do que todos os outros, a quem deveríamos imediatamente selecionar para ser nosso rei e governante da providência para nós. Não pediríamos por algum sábio prudente ou filósofo profundamente ensinado, não escolheríamos o mais experiente sênior, mas, sem um único momento de hesitação, diretamente vimos Jesus Cristo, na majestade de sua pessoa, deveríamos dizer, nas palavras do salmista: aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou, aquele que nos amou, ele escolherá nossa herança para nós. Lembro-me de uma vez ter ido a uma capela onde este era o texto, e o bom homem que ocupava o púlpito era mais do que um pouco arminiano. Portanto, quando ele começou, ele disse: esta passagem se refere inteiramente à nossa herança temporal. Não tem nada a ver com nosso destino eterno, pois, disse ele, não queremos que Cristo escolha por nós na questão do céu ou do inferno. É tão claro e fácil que todo homem que tem um grão de bom senso escolherá o céu, e qualquer pessoa saberia melhor do que escolher o inferno. Não temos necessidade de nenhuma inteligência superior, ou qualquer ser maior, para escolher o céu ou o inferno por nós. É deixado ao nosso próprio livre-arbítrio, e temos sabedoria suficiente nos dada, meios suficientemente corretos para julgar por nós mesmos e, portanto, como ele muito logicamente inferiu, não havia necessidade de Jesus Cristo, ou qualquer um, fazer uma escolha por nós. Poderíamos escolher a herança por nós mesmos sem qualquer assistência. Mas meu bom irmão, pode ser bem verdade que poderíamos, mas acho que deveríamos querer algo mais do que bom senso antes de escolhermos corretamente. Pois você deve se lembrar de que não é simplesmente a escolha do céu ou do inferno, é a escolha do prazer na terra, ou da dor da honra ou da perseguição, e muitas vezes o homem fica perplexo. Se fosse simplesmente o inferno que um homem tivesse que escolher, ninguém o preferiria, mas como é o pecado que engendra o inferno, e a luxúria que o leva à punição, aí vem a dificuldade. Pois por natureza somos todos inclinados a seguir o caminho que leva para baixo, estamos naturalmente dispostos a andar na estrada que leva ao poço, não buscamos o poço em si, mas a estrada que leva a ele, e se não fosse pela graça soberana, nenhum de nós jamais teria seguido o caminho para o céu. Estou cada dia mais e mais convencido de que a diferença entre um homem e outro não é a diferença entre o uso de sua vontade, mas a diferença da graça que lhe foi concedida. De modo que se um homem tem sua herança no céu, será porque Cristo escolheu sua herança para ele, e se outro homem tem seu lugar no inferno, será porque ele mesmo escolheu sua herança. Precisamos de alguém para escolher por nós nessa questão, queremos que nosso Pai fixe nosso destino eterno e escreva nossos nomes no livro da vida, caso contrário, se deixado por nós mesmos, o caminho para o inferno seria tão naturalmente nossa escolha quanto um pedaço de matéria inanimada rolar para baixo, em vez de se ajudar para cima. No entanto, para chegarmos imediatamente ao nosso texto e deixar as observações de todas as outras pessoas de lado, ele escolherá nossa herança para nós. Primeiro, falarei do texto como sendo um fato glorioso, ele escolherá nossa herança para nós. E, em segundo lugar, falarei dele como sendo uma oração muito justa e sábia, ele escolherá nossa herança para nós. E, primeiro, então, falarei disto como sendo um fato glorioso.
É uma grande verdade que Deus escolhe a herança para seu povo. É uma honra muito alta conferida aos servos de Deus, que é dito deles, ele escolherá a sua herança. Quanto ao mundano, Deus lhe dá qualquer coisa, mas para o cristão, Deus seleciona a melhor porção, e escolhe sua herança para ele. Diz um bom teólogo, é uma das maiores glórias da Igreja de Cristo, que nosso poderoso Criador, e nosso amigo, sempre escolhe nossa herança para nós. Ele dá cascas ao mundano, mas ele para descobrir os frutos doces para seu povo. Ele colhe os frutos dentre as folhas, para que seu povo possa ter a melhor comida, e desfrutar dos prazeres mais ricos. Oh! É a satisfação do povo de Deus crer nesta verdade exaltante que ele escolhe sua herança para eles. Mas, já que há muitos que contestam isso, permitam-me apenas despertar suas mentes por meio da lembrança, mencionando certos fatos que os levarão a ver claramente que, na verdade, Deus escolhe nossa sorte e nos distribui nossa herança. E, primeiro, deixe-me perguntar, não devemos todos nós admitir uma providência soberana, e a designação das mãos de Jeová, quanto aos meios pelos quais viemos a este mundo? Esses homens que pensam que depois somos deixados à nossa própria vontade, escolhendo isto ou aquilo para dirigir nossos passos, devem admitir que nossa entrada no mundo não foi de nossa própria vontade, mas que Deus ali teve sua mão sobre nós. Quais circunstâncias estavam em nosso poder que nos levaram a eleger uma certa pessoa para ser nosso pai? Tínhamos algo a ver com isso? Deus não designou nossos pais, local de nascimento e amigos? Ele não poderia ter me feito nascer com a pele do Hotentote, trazido à luz por uma mãe imunda que deveria me amamentar em seu craal, e me ensinar a me curvar aos deuses pagãos, tão facilmente quanto ter me dado uma mãe piedosa, que deveria dobrar seu joelho em oração em meu nome todas as manhãs e noites. Ou, se quisesse, ele não poderia ter me dado algum devasso para ser meu pai, de cujos lábios eu poderia ter ouvido cedo uma linguagem assustadora, suja e obscena? Ele não poderia ter me colocado onde eu deveria ter tido um pai bêbado, que deveria ter me emparedado em um calabouço de ignorância e me criado nas correntes do crime. Não foi providência de Deus que eu tive uma sorte tão feliz, que ambos os meus pais eram seus filhos e se esforçaram para me educar no temor do Senhor. A quem qualquer um de vocês deve sua ascendência, seja ela boa ou má? Não deve ser rastreada até o decreto de Deus? Sua predestinação não o colocou onde você estava? Não foi o Senhor que designou o lugar do seu nascimento e a hora dele? Olhe novamente para seus corpos. Você não vê as ações de Deus ali? Quantas crianças nascem no mundo deformadas? Quantas chegam a ele deficientes em alguma ou outra de suas faculdades? Mas olhe para nós mesmos. Talvez você seja atraente pessoalmente, ou se não, você tem todos os seus membros, seus ossos são bem definidos, e você é forte. Você não deve atribuir isso a Deus? Você não vê que ele arranjou o começo da sua vida para você? Você pode ter iniciado sua carreira ali, ou ali, mas ele o colocou ali naquele lugar específico, sem pedir sua permissão. Ele se virou para você e disse, ó barro, em que forma eu devo moldá-lo? Ou aquele que o gerou perguntou o que você seria? Não, ele fez de você o que ele quis. E se você agora tem a posse de suas faculdades e membros, você deve reconhecer e confessar que havia o decreto de Deus nisso. E, ainda mais, quanto do dedo de Deus devemos discernir em nosso temperamento e constituição? Suponho que ninguém será tolo o suficiente para dizer que todos nós nascemos com o mesmo temperamento e constituição naturais. Tenho certeza de que há algumas pessoas que diferem muito das outras, pelo menos eu gostaria de diferir um pouco delas, algumas daquelas com quem você não conseguiria sentar um único momento sem sentir que preferiria ficar debaixo de uma chuva torrencial e ficar encharcado do que sentar em um sofá ao lado deles. Algumas pessoas são tão excessivamente quentes em seus temperamentos que realmente queimam um buraco em suas maneiras e conversas, elas não conseguem falar sem ficarem irritadas. Irritadas e zangadas. Agora, embora tais pessoas frequentemente entreguem seu temperamento, ainda assim devemos admitir que, em certa medida, elas são desculpáveis, porque podem rastreá-lo até a natureza que sua mãe lhes deu, como diria o poeta mundano, ou melhor, aquele temperamento com o qual foram geradas.
Como se houvesse outros aqui que são naturalmente amáveis, que têm um espírito amável e gentil, que não são tão facilmente movidos à ira e à paixão, em quem não há tanto daquele orgulho absurdo que faz o homem se exaltar acima de seus semelhantes. Quem os formou corretamente ou os modelou tão bem? Deus não fez isso e provou ser um soberano? E não devemos ver nisso que Deus de uma forma ou de outra fixou nosso destino, pelo próprio fato de que o broto de abertura da vida está inteiramente em suas mãos? Parece racional que, uma vez que Deus designou o início da nossa existência, deve haver alguma evidência de seu controle nas partes futuras dela. Mas agora uma segunda observação. Perguntarei a qualquer homem sensato, acima de tudo, a qualquer cristão sério aqui, se não houve certos momentos em sua vida em que ele pôde ver mais distintamente que de fato Deus escolheu sua herança para ele. Você é um jovem, lhe perguntam qual será sua busca, você escolhe tal e tal coisa. Você está prestes a ser aprendiz daquele ofício peculiar, um infortúnio acontece, não pode ser feito. Sem seu consentimento, ou vontade, você é colocado em outra posição. Sua vontade mal foi consultada, seus pais exerceram alguma autoridade, enquanto a mão da providência parecia lhe dizer, deve ser assim, e você não conseguiu se ajudar. Tome outro caso. Você havia estabelecido uma casa de negócios, de repente, veio um infortúnio esmagador que você não poderia evitar mais do que uma formiga poderia parar uma avalanche. Você foi expulso de seu negócio e agora ocupa sua posição atual porque não havia mais nada a que pudesse recorrer. Não foi essa a mão de Deus? Você não pode rastreá-la até si mesmo, você foi positivamente compelido a mudar seu plano, você foi levado a isso. Talvez você já tenha tido amigos dos quais dependia, você não tinha pensado em se lançar no mundo e ser independente da assistência de outros. De repente, por um golpe da providência, um amigo morre, depois outro, e, sem sua própria vontade, você foi colocado em tais circunstâncias que, como uma folha no redemoinho, você foi girado, e o emprego que você agora segue, ou o compromisso que agora ocupa, não é de sua própria escolha, mas é de Deus? Não sei se todos vocês podem ir comigo aqui, mas acho que vocês devem, em algum momento ou outro, ser forçados a ver que Deus realmente ordenou sua herança para vocês. Se você não pode, eu posso. Eu posso ver 1000 chances, como os homens as chamariam, todas trabalhando juntas como rodas em uma grande máquina, para me consertar exatamente onde estou, e posso olhar para trás para 100 lugares onde, se uma dessas pequenas rodas tivesse dado errado, se um desses pequenos átomos no grande redemoinho da minha existência tivesse começado a se desviar, eu poderia estar em qualquer lugar, menos aqui, ocupando uma posição muito diferente. Se você não pode dizer isso, eu sei que posso com ênfase, e posso traçar a mão de Deus de volta ao período do meu nascimento através de cada passo que dei, posso sentir que de fato Deus repartiu minha herança para mim. Se algum de vocês está tão voluntariamente nublado que não verá a mão de Deus em seu ser, e insistirá que tudo foi feito por sua vontade sem providência, que você foi deixado para dirigir seu próprio curso através do oceano da existência, e que você está onde está porque sua própria mão guiou o leme, e seu próprio braço dirigiu o leme, tudo o que posso dizer é que minha própria experiência desmente o fato, e a experiência de muitos agora neste lugar se levantaria em testemunho contra você, e diria, em verdade, não cabe ao homem que caminha dirigir os seus passos. O homem propõe, mas Deus dispõe, e o Deus do céu não está desocupado, mas está empenhado em governar, ordenar, alterar e operar todas as coisas de acordo com o beneplácito de sua vontade. Um terceiro fato, deixe-me mencionar. Se você se voltar para as páginas de inspiração e ler as vidas de alguns dos santos mais eminentes, acho que será obrigado a ver as marcas da providência de Deus em suas histórias claramente demais para serem confundidas. Tome, por exemplo, a vida de José. Há um jovem que desde cedo serve a Deus. Leia essa vida até seu último período, quando ele deu o mandamento sobre seus ossos, e você não pode deixar de se maravilhar com as maravilhosas ações da providência. José escolheu ser odiado por seus irmãos? Mas, ainda assim, a inveja deles não era uma circunstância material em seu destino? Ele escolheu ser colocado no poço? Mas não foi a colocação no poço tão necessária para que ele fosse feito rei no Egito quanto o sonho do faraó. José desejou ser tentado por sua amante? Ele escolheu rejeitar a tentação, mas escolheu a provação? Não,
Deus a enviou. Ele escolheu ser colocado no calabouço? Não. E ele teve algo a ver com o sonho do padeiro, ou com o do faraó? Você não consegue ver, do começo ao fim, até mesmo no esquecimento do mordomo, que esqueceu de falar de José até que chegasse o tempo determinado, quando o faraó precisasse de um intérprete, que realmente havia mão de Deus. Os irmãos de José fizeram exatamente o que quiseram quando o colocaram no poço. A esposa de Potifar seguiu os ditames de sua própria luxúria abandonada ao tentá-lo. E ainda assim, apesar de toda a liberdade de sua vontade, foi ordenado por Deus, e trabalhou de acordo com um grande fim, colocar José no trono, pois como ele mesmo disse, vocês o intentaram para o mal, mas Deus o intentou para o bem, para que ele pudesse salvar suas almas vivas. Havia ordenança da providência de Deus nisso tão claramente quanto a luz no sol. Ou tome novamente a vida de um homem como Moisés. Suponho que ninguém negará que houve uma providência em ele ser colocado na arca, exatamente no local específico onde a filha do faraó veio se lavar. E quem negará que foi uma providência que ela dissesse, vai e traga-me uma mulher para amamentar esta criança, e sua mãe, Joquebede, viesse para amamentá-lo. Imagino que ninguém consideraria que houve uma ausência de providência no fato de que a criança era bonita, e que ele cresceu em toda a sabedoria do Egito, e que ele tinha uma mente suficientemente capaz de receber conhecimento. Nem você negará a providência que o levou ao lado da montanha de Horebe, ou a filha de Jetro, nem pode negar por um instante que houve uma providência que depois o trouxe diante do rei Faraó, e o ajudou em todo o seu caminho. O homem era um homem de Deus. Deus parece estar estampado em sua testa em todos os seus atos, em todos os 340 de sua vida, sejam os 40 passados no palácio, os 40 no deserto, ou os 40 que ele foi rei em Jesurum. Em tudo isso parece haver Deus tão manifestamente anulando os atos do homem, que você não pode deixar de dizer: aqui está o Todo-Poderoso. Aqui está a mão de Deus em tudo que o homem faz, e vocês se afastam da história de Moisés e dizem: verdadeiramente Deus estava neste lugar, embora eu não soubesse disso. Eu poderia remetê-los à vida de Daniel, repleta de interesse como era, e naquele livro vocês viriam como seus passos foram, antes de tudo, tristemente guiados para a Babilônia, sendo levados cativos, e ainda assim, da degradação de seu banimento surge a grandeza das visões de Daniel, e o caráter de Daniel é exibido em toda a sua clareza, de modo que vocês devem ver que uma mão sábia estava lidando com ele e desenvolvendo suas virtudes e suas excelências. Mas não direi aqui, porque gosto que vocês mesmos se refiram às Escrituras. As Escrituras são o melhor livro de providência que já lemos. Se alguém me pedisse um livro de anedotas ilustrativas da providência, eu o encaminharia à Bíblia. Lá ele poderia encontrar a história maravilhosa da mulher que foi para um país distante, e durante sua ausência perdeu sua herança. Em um certo dia ela foi até o rei para pedir a herança, e assim que ela chegou lá Geazi estava contando ao rei sobre uma mulher cujo filho Elias havia ressuscitado, e ele disse: ó, meu senhor! Esta é a mulher, e este é o filho. Lá estavam Geazi e o rei falando sobre o assunto, e a mulher chegou bem na hora. E ainda assim há alguns tolos que chamam isso de chance. Ora, senhores, é um compromisso tão claro quanto qualquer coisa poderia ser. E esse é apenas um dentre miríades de exemplos que você pode encontrar nas Escrituras, onde você pode ver Deus presente nos assuntos do homem. E a mulher chegou bem na hora. E ainda assim há alguns tolos que chamam isso de chance. Ora, senhores, é um compromisso tão claro quanto qualquer coisa poderia ser. E esse é apenas um dentre miríades de exemplos que você pode encontrar nas Escrituras, onde você pode ver Deus presente nos assuntos do homem. E a mulher chegou bem na hora. E ainda assim há alguns tolos que chamam isso de chance. Ora, senhores, é um compromisso tão claro quanto qualquer coisa poderia ser. E esse é apenas um dentre miríades de exemplos que você pode encontrar nas Escrituras, onde você pode ver Deus presente nos assuntos do homem. Mas como a Bíblia, afinal, é a melhor prova de qualquer doutrina que podemos promover, peço que você se refira a um ou dois textos nela contidos. E primeiro, deixe-me pedir que você direcione sua atenção para uma passagem em Isaías 6,7. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Agora, aqui está uma afirmação mais direta do poder de Deus em tudo,
que ele faz a paz e que ele faz o mal, que ele cria a luz e que ele cria as trevas. Podemos perguntar como o profeta fez antigamente: há mal na cidade e o Senhor não o fez. Até mesmo o mal providencial deve ser atribuído a Deus, e em algum sentido maravilhoso que não entendemos e não podemos compreender, a ordenança de Deus tem até mesmo referência aos pecados dos homens, ele fez até mesmo os ímpios para o dia da sua ira. Os vasos da ira preparados para a destruição, mesmo estes, mostrarão seu louvor. O bem e o mal em sua condição, você deve sempre considerar como obra de Deus. Quaisquer que sejam suas circunstâncias esta manhã, você está doente, está na pobreza ou está muito perturbado, o mal, assim como o bem, é obra de Deus, e um homem receberá o bem das mãos do Senhor, e ele não receberá o mal com igual paciência? Você não tirará de Deus tudo o que ele tem prazer em dar, visto que ele mesmo afirma: eu crio a luz, eu crio a escuridão, eu faço o bem e faço o mal. Volte agora para uma passagem em Jó 14:05. Seus dias estão determinados, o número de seus meses está contigo, tu lhe puseste limites, que ele não pode passar. Que pensamento solene! Deus determinou nossos limites. Um dos profetas diz: tu cercaste meu caminho com espinhos e fizeste um muro para que eu não possa encontrar minhas veredas. E essa é a primeira verdade em relação à vida do homem. Os limites dela são determinados, o homem só anda dentro desses limites, fora desses limites ele não pode sair. Se isso não implica a mão de Deus em tudo, não sei o que implica. Volte agora para um provérbio do homem sábio, Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, mas toda a disposição dela vem do Senhor. E se a disposição da sorte é do Senhor, de quem é o arranjo de toda a nossa vida? Você sabia que quando Acã cometeu um grande pecado, as tribos foram reunidas e a sorte caiu sobre Acã? Quando Jonas estava no navio, eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E quando Jonatas provou o mel, eles lançaram sortes e Jonatas foi levado. Quando eles lançaram sortes para um apóstolo que deveria suceder o caído Judas, a sorte caiu sobre Matias, e ele foi separado para a obra. A sorte é dirigida por Deus. E se o simples lançamento de uma sorte é guiado por ele, quanto mais os eventos de toda a nossa vida, especialmente quando somos informados por nosso bendito Salvador: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, nenhum pardal cai no chão sem o vosso Pai. Se for assim, se esses cabelos forem contados, se um inventário for escrito de cada um deles, e se a existência de cada um desses cabelos for marcada e mapeada, quão mais preciosas serão nossas vidas aos olhos do Senhor. Tome mais uma passagem em Jeremias 21:25. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não é nele mesmo. Não é no homem que anda o dirigir os seus passos. Jeremias disse: eu sei, e ele era um homem inspirado, e isso nos satisfaz. Eu sei. Às vezes, ao citar uma passagem do apóstolo Paulo, fui recebido por alguém que respondeu isso: realmente eles não achavam que Paulo era uma autoridade tão grande quanto outros escritores das Escrituras. Fiquei surpreso ao ouvir o seguinte diálogo entre dois jovens. Um comentou: o Sr. Spurgeon é muito alto em doutrina. Disse sua amiga: ele não é mais alto que São Paulo. Não, disse ela, mas São Paulo não estava totalmente certo, de acordo com minha opinião. Fiquei muito feliz em afundar no mesmo barco que Paulo, pois se Paulo não estava certo na visão das pobres criaturas lamentáveis, Spurgeon não deveria se importar. Eu preferiria estar errada com Paulo do que certa com qualquer outra pessoa, porque Paulo foi inspirado. Mas eles cortarão parte do Antigo Testamento também? Ousarão acusar Jeremias de erro? Jeremias diz: eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem é do homem que anda o dirigir os seus passos. Posso não ter provado meu ponto a qualquer pessoa que seja antagonista dessa doutrina, mas para vocês que creem, não duvido que o tenha confirmado de alguma forma. Deixe-me dizer uma palavra. Talvez alguns que me ouçam digam: então, Senhor, no caso dos cristãos, você faz de Deus o autor do pecado se você acredita que suas vidas foram ordenadas por Ele. Eu nunca disse isso. Prove que eu disse isso e então irei até seu tribunal e tentarei me desculpar. Mas até que você ouça esses lábios dizerem que Deus é o autor do pecado, siga seu caminho e prove antes de tudo o que significa falar a verdade. Eu não afirmei nenhuma doutrina tão vil,
mas direi a vocês quem diz que Deus é o autor do pecado, e esse é o homem que não acredita na depravação natural, que o homem faz de Deus o autor do pecado. Lembro-me do caso de um ministro que se partiu com muito medo nesta rocha. Quando uma criança estava fazendo algo que estava longe de ser certo, um amigo disse: "Veja lá, irmão, há pecado original na criança, pois em sua tenra idade, veja como ela peça." "Não," disse ele, "são apenas certos poderes que Deus colocou na criança se desenvolvendo, é a natureza que Deus lhe deu originalmente, é uma das criaturas perfeitas de Deus." Esses cavalheiros fazem de Deus o autor do pecado, porque eles jogam a natureza sobre Deus, enquanto que se não tivéssemos caído, cada um de nós teria nascido com uma natureza perfeita, mas desde que caímos, qualquer coisa boa em nós é um presente de Deus. E o que é mal brota naturalmente de nossos pais, por descendência carnal de Adão. Eu nunca disse que Deus era o autor do pecado. Agradeço-lhe, Senhor, assuma você mesmo a acusação. Segunda, e agora tendo falado assim sobre a doutrina, teremos alguns minutos sobre isso como uma oração. Ele escolherá a nossa herança para nós. Doutrina seca, meus amigos, é de pouca utilidade. Não é a doutrina que nos ajuda, é nosso assentimento à doutrina. E agora eu tenho pregado esta manhã sobre Deus ordenando nossas vidas. Alguns não gostam disso, para eles a verdade não será de nenhuma utilidade. Mas há alguns de vocês que, se não fosse a verdade, diriam que desejam que seja assim, pois diriam, em sua oração: "Tu escolherás minha herança para mim." Primeiro, escolherás minhas misericórdias para mim. Você e eu, amados, frequentemente escolhemos nossas próprias misericórdias. Deus em sua sabedoria pode ter tornado um homem rico. Ah, diz ele, à noite, que Deus não tivesse toda essa riqueza para atormentar minha mente e me preocupar. Acredito que qualquer camponês que labute para mim tem muito mais descanso do que eu. Outro que é um homem pobre enxuga o suor quente da testa e diz: "Ó meu pai, pedi que não me desse nem pobreza nem riquezas, mas aqui estou eu tão pobre que sou obrigado a labutar incessantemente por meu pão. Se Deus pudesse ter minhas misericórdias lá entre os ricos." Alguém nasceu com habilidades. Ele as aprimorou pela educação, e esse aprimoramento de seus poderes naturais implicou sobre ele responsabilidades assustadoras, de modo que ele tem que exercitar seus pensamentos e seu cérebro de manhã até à noite. Às vezes ele se sente e diz: "Agora, se eu não sou o mais trabalhador de todos os mortais. Aqueles que mantêm uma loja podem fechá-la, mas eu a abro o tempo todo, e estou sempre sob essa responsabilidade. O que devo fazer e como devo descansar?" Outro que tem que labutar com suas mãos está pensando: "Ó, se eu pudesse levar uma vida tão cavalheiresca como a daquele ministro." Ele nunca tem que trabalhar duro. Ele só tem que pensar e ler. É claro que isso não é trabalho duro. Ele talvez tenha que ficar acordado até meia-noite para preparar seu sermão. Isso não é trabalho, é claro. Eu queria ter a situação dele. Então todos nós clamamos sobre nossas misericórdias e queremos escolher nossas cotas. Ó, diz um, "Eu tenho saúde, mas acho que poderia viver sem isso se tivesse riqueza." Outro diz: "Eu tenho riqueza, mas poderia dar todo o meu ouro para ter uma boa constituição." Um diz: "Aqui estou eu, escondido nesta Londres suja, eu daria qualquer coisa se pudesse ir e viver no campo." Outro, que reside no campo, diz: "Não há conveniência aqui, você tem que ir a muitas milhas para o médico." E uma coisa e outra, eu queria morar em Londres. De modo que nenhum de nós está satisfeito com nossas misericórdias. Mas o verdadeiro cristão diz, ou deveria dizer: "Tu escolherás minha herança para mim, alto ou baixo, rico ou pobre, cidade ou campo, riqueza ou pobreza, habilidade ou ignorância, tu escolherás minha herança para mim." Novamente, devemos deixar a Deus a escolha do nosso emprego. Ó, diz o pregador, e eu fui perverso o suficiente para dizer isso eu mesmo: "Como eu gostaria de ter todo o meu emprego na semana para que eu pudesse sentar no banco no sábado e ouvir um sermão, e ser revigorado." Tenho certeza de que ficaria feliz em ouvir um sermão, faz muito tempo que não ouço um. Mas quando assisto a um, sempre me cansa, quero estar melhorando nele. Como eu gostaria de sentar e ter um pouco da festa na casa de Deus eu mesmo, em vez de sempre ser o servo na casa de Deus. Graças a Deus. Às vezes posso roubar uma migalha para mim mesmo.
Mas então imaginamos, se eu não estivesse naquele emprego. Que como Jonas pudéssemos fugir para Tarsis, para evitar ir para aquela grande Nínive. Outro é um professor de escola sabatina. Ele diz: prefiro visitar os doentes do que sentar com aqueles meninos e meninas problemáticos. E então os professores não parecem ser tão amigáveis comigo quanto deveriam ser. O professor da escola dominical acha que pode fazer algo melhor do que ensinar, mas a seu amigo que visita os doentes descendo as escadas, e ele diz: eu poderia ensinar crianças pequenas, ou pregar um pouco, mas realmente não posso visitar os doentes. Não há nada tão difícil, e que exija tanta abnegação. Outro diz: sou um distribuidor de folhetos. Não é um trabalho fácil ter seus folhetos recusados nesta porta, e depois em outra, e pessoas olhando para você como se você tivesse vindo para roubá-las. Poderia se levantar diante da congregação e falar: mas eu não posso fazer isso. E então começamos a selecionar nossos empregos. Mas devemos dizer: tu escolherás minha herança para mim, e deixar nosso emprego para Deus. Se houvesse 2 anjos no céu, disse um bom homem, supondo que houvesse 2 obras a serem feitas, e uma obra fosse governar uma cidade, e a outra varrer uma travessia de rua, os anjos não parariam um momento para dizer o que fariam. Eles fariam o que Deus lhes dissesse para fazer. Gabriel colocaria sua vassoura no ombro e varreria a travessia alegremente, e Miguel não ficaria nem um pouco mais orgulhoso em tomar o cetro para governar a cidade. Assim com um cristão. Mas não há nada que queiramos escolher mais frequentemente do que nossas cruzes. Nenhum de nós gosta de cruzes, mas todos nós achamos que as provações de todos os outros são mais leves do que as nossas. Cruzes, precisamos ter, mas frequentemente queremos escolhê-las. Diz alguém, meu problema está na minha família. É a pior cruz do mundo, meu negócio é bem-sucedido, mas se eu pudesse ter uma cruz no meu negócio e me livrar dessa cruz na minha família, não me importaria. Então, meus amados ouvintes, em referência às suas misericórdias, seus empregos e suas aflições, digam: Senhor, tu escolherás minha herança para mim. Tenho sido uma criança tola, muitas vezes tentei interferir em meu destino. Agora o deixo. Eu me lanço na corrente da providência, esperando flutuar. Eu me entrego à influência da tua vontade. Aquele que chuta e luta na água, dizem, certamente afundará, mas aquele que fica parado flutuará, assim com a providência. Aquele que luta contra ela afunda, mas aquele que entrega tudo a ela, flutuará tranquilamente, calmo e feliz. Tendo assim falado sobre a extensão da rendição muito brevemente, eu poderia sugerir a sabedoria dela, e mostrar a você que não é somente bom para você oferecer esta oração, mas é melhor para você, do que se controlar. Eu poderia lhe dizer que é bom para você se entregar às mãos de Deus, porque Ele entende suas necessidades, Ele conhece seu caso e Ele terá tanta pena de suas necessidades que Ele lhe dará os melhores suprimentos. É melhor para você então se você confiasse em si mesmo, pois se você tivesse a escolha de seus problemas, ou seus empregos, você sempre teria este pensamento amargo: agora, eu mesmo escolhi, e portanto devo culpar minha própria loucura. Mas agora outro pensamento. Qual foi a causa do salmista dizer isso? Como ele pôde sentir isso? Pois há poucos cristãos que podem realmente afirmar e sustentar: tu escolherás a minha herança para mim. Eu acho que a causa deve ser encontrada nisso, que ele teve uma verdadeira experiência da sabedoria de Deus. O pobre Davi poderia de fato agradecer a Deus por ter escolhido sua herança para ele, pois ele lhe dera uma muito boa. Ele o colocou na mansão de um rei, ele o fez conquistador sobre Golias, e o elevou para ser governante sobre um grande povo. Davi, por uma experiência prática, pôde dizer: tu escolherás a minha herança para mim. Alguns de vocês não conseguem dizer isso, podem? Qual é a razão? Por que vocês nunca testemunharam a orientação divina, vocês nunca olharam para ver a mão que supre suas misericórdias? Alguns de nós que vimos essa mão em algumas instâncias somos obrigados a dizer pela própria força das circunstâncias: aqui eu elevo meu Ebenezer. Então, novamente aqui eu vim com a tua ajuda. Espero e confio que o mesmo bom prazer que me guiou até aqui me levará em segurança para casa. Novamente, foi uma fé verdadeira que fez o salmista dizer que ele confiava em Deus. Ele sabia que ele era digno de sua confiança, então ele disse:
tu escolherás minha herança para mim. E, novamente, foi amor verdadeiro, pois o amor pode confiar, a afeição pode colocar confiança naquele que ama, e como Davi amava seu Deus, ele pegou o rolo não escrito de sua vida, e disse: escreva o que tu queres, meu Senhor. Tu escolherás minha herança para mim. Eu poderia terminar, se tivesse tempo, contando a você os bons efeitos que isso produziu na mente do salmista, e o que produziria na sua, como isso traria uma santa calma continuamente se você sempre orasse esta oração, e como isso aliviaria sua mente da ansiedade, de modo que você seria mais capaz de andar como um cristão deveria. Pois quando um homem está ansioso, ele não pode orar; quando ele está preocupado com o mundo, ele não pode servir ao seu mestre, ele está servindo a si mesmo. Se você pudesse buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, amado, todas as coisas seriam acrescentadas a você. Que cristão nobre você seria, quão mais honrado você seria para a religião de Cristo, e quão melhor você poderia servi-lo. E agora você que tem se metido nos negócios de Cristo, eu tenho pregado isso para você. Você sabe que às vezes canta é meu obedecer, é dele prover, mas então você tem se intrometido nos negócios de Cristo, você tem deixado os seus, você tem tentado a parte de prover e deixado a de obedecer para outra pessoa. Agora, você assume a parte de obedecer e deixa Cristo administrar o prover. Venham então, irmãos, duvidosos e medrosos, venham e vejam o armazém de seu pai, e perguntem se ele deixará vocês passarem fome enquanto ele armazenou tanta fartura em seu celeiro. Venham e olhem para seu coração de misericórdia, vejam se isso alguma vez falhará. Venham e olhem para sua sabedoria inescrutável e vejam se isso alguma vez dará errado. Acima de tudo, olhem lá para Jesus Cristo, seu intercessor, e perguntem a si mesmos, enquanto ele implora: meu pai pode se esquecer de mim? E se ele se lembra até mesmo dos pardais, ele se esquecerá de um dos menores de seus pobres filhos? Lança teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá, ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Isto eu preguei aos filhos de Deus, e agora uma palavra para outra parte desta assembléia lotada. No outro dia houve uma cena muito singular na Câmara dos Comuns. Há um certo recinto lá separado para os membros, neste lugar um cavalheiro ignorantemente se perdeu. De repente, alguém gritou um estranho na casa. O sargento da casa foi até ele, pegou-o pelo ombro e lembrou-lhe que ele não tinha nada a ver ali, não sendo um membro, não um dos eleitos, não tendo sido eleito pelo país. O homem, é claro, parecia muito tolo. Mas, como ele havia cometido um erro, ele foi liberado. Se ele tivesse se perdido intencionalmente dentro do recinto e se sentado, ele não teria escapado tão facilmente. Quando vi isso, pensei: um estranho na casa. Esta manhã não há um estranho na casa? Há alguns aqui que são estranhos ao assunto que temos discutido, estranhos a Deus, estranhos à verdadeira religião. Há um estranho na casa. Isso me levou a pensar naquela grande assembléia e igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e pensei nas pessoas que, no último sábado à noite, sentaram-se à mesa do Senhor para participar do sacramento, e a ideia me ocorreu: há um estranho na casa. Agora, na Câmara dos Comuns, um estranho não pode ficar sentado 5 minutos sem ser detectado, pois todos os olhos logo se fixam nele, mas na Igreja de Cristo, nesta igreja, um estranho pode ficar sentado na casa sem ser descoberto. Há estranhos sentados aqui, parecendo tão religiosos quanto outras pessoas, alguns que não são filhos, alguns que não são escolhidos, alguns que não são herdeiros de Deus. Eles são estranhos na casa. Devo lhe dizer o que acontecerá em breve? Embora eu não possa detectá-lo sob o manto de sua profissão, embora o povo de Deus possa não encontrá-lo, o sombrio sargento da casa está chegando, a morte está chegando, e ele o descobrirá. Qual será a penalidade de sua intrusão, como professor, na Igreja de Cristo? Qual será sua sorte se você foi um estranho em sua casa abaixo, quando você descobrir que, embora você possa ter se sentado por um tempo nesta Câmara dos Comuns abaixo, você não pode se sentar na Câmara dos Lordes acima? Qual será sua sorte quando for dito: apartai-vos, acusados? E você pode exclamar: Senhor! Senhor! Não comemos e bebemos em tua presença, e ensinamos em tuas ruas. E ainda assim ele dirá: em verdade, eu nunca te conheci. Você é um estranho na casa.
Afaste-se, maldito! Como posso dizer quem é um estranho nestes bancos, e quem são estranhos lá em cima? Alguns de nós não são estranhos. Não somos mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Para aqueles de vocês que são estranhos, eu oro para que pensem nisso, e vão ao trono de Cristo e implorar a Ele que vocês ainda sejam seus filhos, e contados com seu povo. Então, depois disso, eu falarei com vocês sobre meu texto, mas não agora. Então eu os mandarei orar a Deus, tu escolherás minha herança para mim.